pela demora, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos que vocês viram aqui. Mas esse culto é um culto especial. A gente está fazendo aqui embaixo, que eu não sei se vocês já repararam, mas aqui na frente da casinha a gente tem um letreiro que diz que ela foi construída em 1922. Então a gente queria muito poder fazer um culto em comemoração aos 100 anos da construção dessa casinha. E a gente... Eita, beleza, então tá bom. Todo mundo tá me escutando, gente? Tá tranquilo? Beleza. E por que a gente marcou nesta data, especificamente? Na última segunda-feira, dia 5 de setembro, foi aniversário da Ilha do Governador. A Ilha do Governador completou 455 anos. E por isso a gente decidiu unir as celebrações. Tá intenso. Gente, reparar não. Mas é isso. Então por isso que a gente está aqui hoje. Vai ser um culto num formato um pouquinho diferente. A gente vai contar um pouquinho de história. Vocês estão vendo que tem até algumas imagens históricas ali no fundo, que vocês vão ter a oportunidade de ver depois que a gente encerrar. E agora então, eu vou chamar o pastor Rogério aqui, para ele poder fazer uma oração por todos os pedidos e agradecimentos gerais que a gente tem trazido, principalmente a celebração de hoje. Tá bom? Então, pastor, por favor. Tudo bem, queridos? Bom dia. Bom ver vocês todos aqui. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Vocês vão estar pensando naquilo que desejam do Senhor, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor agora, e Ele certamente estará com a maior tranquilidade vendo tudo que se passa nas nossas mentes, porque Ele está em todo lugar, inclusive nas nossas mentes também. Ele está aqui, habita em nós. E nós vamos orar por todas as suas necessidades, por todas as razões de gratidão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua presença plena, constante, Senhor, nas nossas vidas. E é isso que nós Te suplicamos, que seja assim. E queremos suplicar que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esse povo querido que aqui está. Senhor Deus, suplico que o Senhor atenda na sua soberania e também no teu poder completo, Senhor, as necessidades, os pedidos dos teus filhos. O Senhor sabe das necessidades de trabalho, de saúde, as questões familiares, as questões, Senhor, que envolvem os estudos, que envolvem a vida profissional, as questões conjugais. Em todas as áreas nós suplicamos, Senhor, abençoa o teu povo. Recebe também a nossa gratidão, Senhor. A Tua palavra nos ensina que o Senhor já conhecia tudo o que aconteceria conosco, que seria da nossa vida, Senhor, desde a fundação do mundo. Então nós queremos Te agradecer por cada questão que o Senhor trata de forma tão pessoal, tão amorosa com cada um de nós. Senhor Deus, recebe as nossas ações de graças, entre elas, Senhor, a gratidão por nós podermos habitar esse lugar com liberdade, aqui podermos exaltar o Teu nome. Muito obrigado porque um dia, lá no início de nossa igreja, o Senhor concedeu essa dádiva deste lugar para que o Teu povo se reunisse. Muito obrigado, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe a todos aqueles que descendem daqueles que construíram essa casa, daqueles que aqui habitaram, aqueles que estiverem vivos ainda, abençoa-os, mas abençoa também a descendência, Senhor, de cada um deles. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão enfermos também, que possam recuperar. Muito obrigado por aqueles que venceram momentos tão difíceis de saúde, mas estão aqui ou já estão nas suas casas. Nós reconhecemos a Tua ação curadora de Jeová Rafá. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos aqueles que trabalharam, pesquisaram, que se dedicaram para a realização desse culto de ação de graças, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui ao nosso redor também não faz parte da nossa igreja, mas está ouvindo, que você possa ouvir também essa mensagem, que esse culto possa abençoar a sua vida. Vamos cantar Autoridade e Poder? Ele é digno de toda honra e toda glória. Nós estamos aqui, independente de tema, para celebrar o Senhor. Essa é a razão das nossas vidas. Autoridade e Poder. Mas
suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está em nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Que força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, iremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo a esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo a esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
Na alegria eu sei sorrir, no serviço do meu bem, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, todo paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu bem eu sou feliz, luminoso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu bem, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, todo paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu bem eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui aproveitando um momento especial, uma data especial, Senhor, mas isso tudo é para celebrar ao Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Senhor, posso dar as nossas vidas, Pai, que essa casa possa ser cheia de pessoas que estão sedentas, Senhor, que estão carentes de Ti, Pai, que a gente possa também ser instrumento nas Tuas mãos. Abençoa todos que estão à nossa volta aqui, Senhor, nossa vizinhança, Pai, aos que passam aqui, Senhor, que esse lugar possa ter sempre portas abertas, Pai, porque o Senhor habita nesse lugar e nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente nesse culto e é toda honra e toda glória para o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te sentar. Eu não sei. Para encerrar esse momento de louvor, você pode ficar sentado, a gente não vai fazer ao vivo, mas a gente vai ouvir agora o hino oficial da Ilha do Governador. Quantos conhecem o hino da ilha aqui? Dona Inês, Simone. Mais alguém? Pastor. Pastor conhece. Temos total de 2,5%. Então agora a gente vai ter a oportunidade de aprender. 3, então 2,7%. Olha aí. A gente vai ter a oportunidade de aprender também esse hino oficial da Ilha do Governador, que é chamado Ilha Maravilhosa. Inclusive, vou aproveitar esse enquanto a gente está tentando abrir o hino. Há quanto tempo vocês moram aqui na Ilha do Governador, gente? Conta pra mim. Vamos lá. Pastor Rogério nasceu na Ilha do Governador. Quem nasceu aqui na Ilha do Governador também? Arrasou. Dona Inês. Aqui, quem mais? Aqui, cheio de gente que nasceu aqui. Gente, eu não nasci aqui não, calma aí. Eu tô esticando o microfone aqui, brincando com o microfone. Eu não nasci aqui, mas eu moro na ilha desde 2004. Mora mais tempo? De quando, Dona Inês? 76. Quem dá mais? Eu moro desde 71. Não, 71? Não, 76 anos. 76 anos? Olha, aí. Ganhou, levou, já foi. É isso. Fala aí, seu Ribeiro. Desde 1958? Arrasou. Quanto? 82 anos. Gente, isso aqui tá sensacional. Viram a história completa. Arrasou. Arrasou, gente. Maravilhoso. E quem é que veio pra cá na ilha mais recentemente? Conta pra mim. Quem é que lembra? 4, Vivian 4, ali? 2016. Aí, vocês, conta pra mim. 2017, 2018. Arrasou. A Liana venceu, hein? A mais recente de todas. Adorei, gente. O que vocês acham da ilha? Conta pra mim, Liana, sua experiência na Ilha do Governador. Maravilhosa. Eu também adoro isso aqui. Quem também tem a sensação de quando a gente atravessa a ponte, a gente já chegou em casa? Todo mundo tem isso, né? Eu sempre falo, se o carro quebrar na ponte, não tem problema. Eu desço, eu venho andando, porque eu tô em casa. Chegou. É isso. Já foi, né? Vamos ver. Quem mais? E a ambiência da ilha, gente? O que vocês acham da ambiência? Já foi melhor? Tá piorando? E em relação a qualquer outro bairro fora da ilha, não tem igual.
Não, realmente, a gente ainda consegue, em relação aos outros bairros do Rio de Janeiro, realmente, mas pode melhorar, com certeza. Não, inclusive, depois do nosso hino da Ilha do Governador, a gente vai ter uma apresentação aqui com história da ilha, da freguesia. Aí vocês vão poder ver, inclusive tem um mico, pena que vocês não conseguem ver, a gente tem um mico na árvore ali da frente, é coisa fofa. Saiu um mico e saiu um pássaro também, gente, que intenso. Muito bom. Isso aqui também amo, porque a gente tem a reserva aqui perto. E eu acho que esse ambiente meio bucólico. Quem sabia que a ilha tem, por lei, um limite de gabarito de altura dos prédios? Quem sabia? No máximo 4. Por isso que a gente não tem prédio alto aqui. Eu adoro essa sensação de olhar pra cima e eu consigo ver o céu. Eu não sei você, mas eu me incomodo com Copacabana, por exemplo, que é tudo muito grudado. Eu não consigo ver espaço, né? Como é que estamos? Tudo certo? Então parei de enrolar, mas foi bom conversar, vai, gente. Foi bom, vai. Então vamos soltar o hino da Ilha do Governador. Tá passando? Tá? Bora cantar, gente, acompanha a letra, vamos lá. Aguarda para graciosa expiação, o mar serenamente ela por ti murmurando uma canção. És magia das noites calmas, deslumbramento de alma pura em oração. Namorada desta terra abençoada, elegeu Maracajá, belo exemplo de heróis de decisão, que tu viste em tuas mantas, da vitória, salve linda Paranapuã, salve Sensacional, né, gente? Eu mesma só descobri preparando aqui os cultos. Olha só, gente, essa igreja tá sensacional, toda uma relação com a história. Alexandre o quê? Denis. Denis? Alexandre Denis. Denis? Ah, tá. Alexandre Denis, gente. Muito bacana. Quem já conhecia o hino? Esse hino eu aprendi. Foi que eu fui normalista, tem o normalista aprendi muito hino, né? Sim. Eu aprendi esse. Só uma observação, essa Paranapuã ali é a Índia, tá? Nem empresa Paranapuã. Nada de não, por favor. Quem mora aqui na freguesia sabe como é que a gente sofre. Eu cantei esse hino no Mendes de Moraes sob a regência do maestro Alexandre. Gente, olha que incrível. Gente, sensacional. Temos muita história aqui, muita história, gente, muito bacana. Então vamos
para o nosso slide. Agora a gente vai dar um mergulho na história, gente. Vamos conhecer um pouquinho. Claro que, ó, a história da ilha é muito grande, gente. Tem muita informação. A gente tentou trazer um resumo também para não ficar quase uma apresentação de TCC aqui. Mas para quem tiver curiosidade de se aprofundar ainda mais, fala comigo, fala com a Marta, fala com a Simone, que a gente passa para vocês referências. Tem livro da história da Ilha do Governador, tem muita história bacana. Mas agora a gente vai então passar esse compilado para vocês poderem ver, tá bom? Como é que estamos? Foi? Tá aí? Então, como a gente falou, esse aqui é um culto em celebração aos 100 anos da construção dessa casinha. E detalhe, gente, é da casinha aqui que a gente tá na frente, tá? Lá atrás foi bem depois. Então, concentra aqui, exatamente, 95. Mas vamos lá, gente. Então, vamos começar falando da Ilha do Governador. A ilha, gente, é muito antiga. Como eu falei no início do culto, dia 5 de setembro foi aniversário da ilha e ela completou 455 anos. E por quê? Foi o primeiro bairro do Rio de Janeiro, inclusive. A Ilha do Governador, antes de se chamar Ilha do Governador, ela era conhecida... Eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Repara não. Mas ela era conhecida como Ilha de Paranapuã, que significa colina do mar, que a gente inclusive viu aqui no hino da ilha. Também era conhecida como Ilha dos Maracajás, que era um pequeno felino que tinha aqui, que inclusive é o felino da Pedra da Onça. Nossa onça é um maracajá. Mas depois a gente chega lá. A Ilha do Governador ela é habitada pelos índios tamoios e pelos temiminóis. Mas depois de muito conflito, muita treta que deu por aqui, eles acabaram saindo. E foi que em 1567, o então governador-geral do estado do Brasil doou, que era o Mendes Sá, ele doou mais da metade das terras da Ilha do Governador para o sobrinho dele, que era o Salvador Corrêa de Sá. Que a gente consegue ver essa história, inclusive, no brasão da Ilha do Governador. Nós temos um brasão, gente. Olha só que sensacional. Temos um brasão. E o Salvador Corrêa de Sá, ele transformou as terras que ele recebeu em plantação de cana-de-açúcar. Inclusive, foi a primeira produção de açúcar do Rio de Janeiro, começou aqui na Ilha do Governador. Só que aí, gente, repararam nessa foto, ó, 1903. Essa foto aqui é do atracadouro de barcas que tinha aqui na freguesia. Porque a ilha só começou a se desenvolver, eu falei que a gente chegou aqui em 1567, né? Mais ou menos 300 anos depois, construíram os atracadouros para as barcas a vapor. E foi assim que a ilha começou o seu desenvolvimento. Então a gente tinha 4 atracadouros aqui na ilha. Era o da freguesia, o Zumbi, o Cocotá e o Galeão. E além de cana-de-açúcar, aqui também rolou plantação de vários tipos de alimentos que abasteciam a capital. E teve vários tipos de empreendimentos também. Aqui foi território de caça esportiva. E mais tarde também teve fábrica de porcelana, tijolo, telha e formicida. Aqui, gente, é um marco na nossa história. Que em 1949, a Ponte Velha foi inaugurada. E aqui a gente vê tanto a foto da inauguração quanto a foto da ponte, bem antiga. Esse do meio é o presidente. Como é que é o nome desse presidente que eu esqueci? Esse não tá aí, não. Acho que era o Dutra, gente. Falha técnica aqui. Mas 1949, gente. Dutra. É o Dutra. É o Dutra, o Gaspar Dutra. Com a chegada da ponte, começou então a vir os ônibus, rolou o transporte Paranapuã, chegou aqui, gente. E essa, inclusive, essa foto aqui é de um ônibus que era batizado de Gilda, que ficou muito comum pelos insulanos batizar esse tipo de ônibus de Gilda. Aqui tá rodando até hoje. Tá rodando até hoje. Essa foto aqui, gente, são dos primeiros do transporte Paranapuã, 1950, olha só. Olha aí. Mesmo chassi. Não trocou nem pneu. É isso. Conhece esse pneu? 1950, gente. 1950, olha só. 1950 e aqui era a garagem no Galeão. Muito bom, né? Então esse foi um resuminho da história da ilha, gente. Mas agora... desculpa. Antes de eu passar para a freguesia, vale ressaltar o seguinte. Antigamente a ilha era um bairro. Mas a partir de 1972, ela passou a ser região administrativa e todos os sub-bairros que eram daqui passaram a ser bairros da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Então agora eu vou passar para a Marta, que vai contar a história da freguesia. Então, pessoal, a freguesia, essa região, né, que compreende esse bairro aqui, era um engenho que pertencia a Jorge de Souza, conhecido como Velho. E
ele tinha uma capela, Capela Nossa Senhora da Ajuda. Somente em 1710, essa capela foi substituída pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda, criada por Dom Francisco Jerônimo. E o bairro foi se criando no entorno da capela, tá? Ela tinha um atracadouro que vinha barcos a vapor, como a Isabelle já falou. E também ela foi ali, ao lado direito da igreja, era o cemitério da ilha, tá? E cadê? Já mudou? Já. Tá. Bonde. Contou também com uma linha de bondes que ia, a princípio, até a pracinha. Só em 1941 que ela passou a ir até o Bananal. Além de ter abrigado, né, muitas coisas aqui, vários estabelecimentos, a ilha também contou com um cinema, que era o Cinema Itamar, que fica em frente à escola Rotary, tá? Ele funcionou entre 1941 e 1971 e tinha uma capacidade para 805 pessoas. Uma curiosidade sobre o cinema é que à noite eles abriam as janelas. Então, quando eles abriam as janelas, ele era invadido por andorinhas, que essas andorinhas sobrevoavam lá, passavam em frente à tela e eram projetadas na tela. Isso é só uma curiosidadezinha. A freguesia também foi a morada de diversos artistas, dentre eles Valdir Soriano, Erivelto Martins, Dalva de Oliveira, Renato Russo e Falabella. O Valdir Soriano morava nessa casa, ao lado da igreja, que atualmente é esse prédio aqui, tá? Dentre os pontos turísticos da ilha, destacamos a Praia da Guanabara, onde se avista a Serra dos Órgãos, destacando-se o Dedo de Deus, e a Pedra da Onça, tá? Que, baseado numa lenda da região, né, foi inaugurada em 1920. Aqui é a foto da Pedra da Onça, de 1965, com a praia já bem cheia. E ao lado, né, foi inaugurado, a partir de 1951, deu início à construção dos batalhões fuzileiros navais que temos ali, tá? Bom, aí vamos contextualizar o ano de 1922, o ano que foi inaugurado aqui a nossa casa. Nesse ano, comemorou-se o centenário da independência, né? Que foi uma comemoração Brasil afora. E também foi um ano muito importante para a história do Brasil, porque foi o ano da famosa Semana de Arte Moderna, que mudou totalmente o contexto aqui, histórico, cultural, né? Mudou tudo, mudou totalmente a arte, a arquitetura, mudou tudo aqui. Foi o marco oficial do modernismo brasileiro. Essa exposição da Semana de Arte Moderna revelou grandes nomes de artistas como Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, isso na literatura. Tarsila, mas foi um pouquinho depois, tá? Bom, enfim. Também temos, na parte da moda, dos anos 1920, que foi um ano que veio no pós-guerra, né? Terminado em 1918, a Primeira Guerra Mundial. Houve uma revolução, as mulheres se tornaram mais independentes e foi uma mudança também no vestuário. As mulheres antes usavam aqueles espartilhos muito apertados, cintura muito bem marcada, e a partir daí, entrando nos anos 20, elas começaram a usar um outro tipo de vestimenta, mais solta, tubular, mais leve, mais curta, chamada de melindrosa, tá? A famosa melindrosa, tá? Magno Martins. Bom, a Rua Magno Martins, ela era conhecida como a Rua das Pedrinhas, por existir uma enorme pedreira aqui. Era uma via de grande importância que ligava aqui, tinha início na Praia da Freguesia, onde se situava a fábrica de formicida, né, na Praia da Guanabara, no caso, né, e vinha passando aqui até passar pelo monte ali, né, aqui é a década dos 40. Calma, né?
Então, existia uma pedreira, tá? Daí o nome da Rua das Pedrinhas, tá bom? Mais tarde, essa pedreira passou a pertencer à aeronáutica. A mudança do nome foi em 1934. Ela passou a se chamar Rua Magno Martins, justamente em homenagem a um soldado do Exército do mesmo nome, que morava na Ilha do Governador e foi destacado para a Revolução Constitucionalista de 1932, onde veio a falecer ali. Aqui é uma foto de 1957, que tem exatamente a minha idade, essa foto. Essa foto tem a minha idade. A gente pega aqui, ó, daqui subindo, início da ladeira. Nós vemos aqui, ó, o muro, onde é atualmente o muro do Colégio Edel, e ao lado, assim, a Rua Jarinu. Se viesse um pouquinho mais para baixo, pegaríamos o terreno da igreja. Bom, na década de 50... Bom, nessa rua moraram 3 grandes artistas. Erivelton Martins, com Dalva de Oliveira, né, no número 65, mais próximo da praia, gente. E Valdir Soriano, que é aqui, como eu já falei anteriormente. Na década de 50, a rua recebeu alguns melhoramentos, porém ela continuou por muitos anos a ser intransitável. Não tinha calçamento, era chão de barro, né? Os moradores sofriam constantemente com falta d'água, problemas de escoamento de esgoto. E o Valdir Soriano, ele mandou cavar um poço na casa dele, na sua garagem, e por causa disso, ele compartilhava a água com os moradores da rua. E agora eu volto, gente. Até agora a gente vai falar especificamente sobre o número 165, onde estamos agora. Primeiro eu preciso começar dizendo que essa casinha é um verdadeiro mistério. Vocês não têm noção, a gente cavou em tudo, a gente conversou com ex-moradores, fomos até a Biblioteca Pública do Cocotá atrás de informações, caçamos documentos, mas a gente não conseguiu descobrir a data exata, um mês exato, em que a casinha iniciou a construção. A gente sabe que é de 22, justamente por causa da fachada, porém, as nossas pesquisas não foram em vão. A gente descobriu, deixa eu passar aqui rapidinho, um segundinho, gente. A gente descobriu, conversando com um antigo morador que morava 2 números atrás da gente, que na década de 80 viveu aqui um senhor chamado Paulo, mas a gente não tem informação de contato, nem nada do tipo. Só que aí, revirando o acervo do jornal O Globo, a gente encontrou 3 reportagens que falavam da Rua Magno Martins, e em 2 delas citava esse número. A primeira citação aconteceu em 1978. Eram classificados, onde aparentemente o dono daqui da casinha colocava ela à venda e dizia que aceitava trocar por um imóvel na Zona Sul. E aí depois, então, a gente tem essa informação desse senhor Paulo, que morou na década de 80. Posteriormente, é muito engraçado essa curiosidade, gente. A gente descobriu que aqui, em 1986, funcionava uma loja de limpeza. Era o nome... Fábrica de Limpeza. Souza Vargas Desinfetante. E a gente descobriu que o seu Ribeiro fazia compra de produtos de limpeza aqui, gente. O seu Ribeiro vinha aqui. O seu Ribeiro está aqui para comprovar que ele veio comprar produto de limpeza aqui. E como é que a gente descobriu essa firma? Porque no jornal O Globo, em 86... tinha uma coluna de reclamações. E os moradores estavam reclamando que essa firma deixava um monte de caminhão em entulho aqui na calçada e ninguém conseguia passar. Então eles literalmente mandaram para o jornal. A Conlurb teve que vir aqui, autuar, pedir para tirar as coisas. Enfim, gente, mó treta. Cheia de história nesse número 165. Aí depois a gente tem um hiato. Porém, vasculhando a escritura aqui da igreja, a gente descobriu que esse terreno, depois dessa firma, foi passado por um senhor chamado Luiz Pedreira. Ele era um corretor de imóveis, só que ele faleceu. E aí a senhora Rosalina, é Rosalina? Isso, Rosalina, recebeu por herança esse terreno. A gente não sabe exatamente qual é a relação de parentesco, a gente só tem informação de que foi passado para ela por herança. E foi a senhora Rosalina que vendeu a casa para os novos moradores que seguem aqui até hoje. A nossa querida igreja Batista Freguesia. A gente chegou aqui, qual foi? Ih, não botei a data aqui. Foi em 95. Sim, confirma pra mim qual foi a...
Foi setembro. 28 de setembro, agora eu lembrei, gente. Faltou a data aqui, mas a gente chegou aqui em 28 de setembro de 95, que inclusive ficou bem próximo do nosso culto, né? Estamos aqui de 11 de setembro, daqui a pouco é o aniversário da gente da vinda pra cá. Aí, eu tô super falando, gente, esqueci de passar, me perdoem. Mas ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse trecho aqui é o que eu falei dos classificados, em que aparece o 165 à venda. Ele tá ali no muro, depois vocês podem ver. Depois, o trecho que faz a reclamação da firma, também tá ali no muro para vocês poderem ver. E aqui já são as obras de construção do templo lá de cima. Aqui é acervo pessoal de Simone, cheio de fotos da chegada da igreja aqui, gente. Na época a gente estava com o pastor Edi Hallock, é inclusive ele que assina a escritura da... Oi, fala. Só uma observação, essa foto é a freguesia sendo freguesia. Está tendo a obra e, na verdade, ao fundo está tendo um churrasco. Aqui, né? A gente não deixa passar, né? É isso, a gente não deixa passar. É isso, temos obra, temos mangueira, pode ir passando. Então aqui, gente, é muito bacana, gente, essa história, porque aquele templo lá de cima, ele foi realmente construído do zero. E como eu falei, aqui só tinha essa casinha. Então depois que a igreja veio, teve que limpar, a Simone contou, quando a gente chegou aqui, essa casinha aqui era podre de tão suja que tava. A casa já estava fechada há muitos anos, ela até comentou, quando chegaram abrindo essa porta aqui, você não conseguia nem ver parede, porque era um monte de teia de aranha atravessada, quase uma selva aqui dentro. Nossa, mas a igreja deu uma turbinada, né? Não é assim. Então aqui a gente está passando algumas fotos da construção do templo. Pode ir passando, Marta. Aqui, gente, tudo do zero, tijolo por tijolo. Pode ir passando, Marta. Pode ir passando. Esse aqui é o... Oi? Volta. Volta aí, Oi, conta. Aí foi quando nós viemos pra cá, quando temos o primeiro e segundo grupo daqui, mais uma vez, freguesia sendo freguesia. É a mulher dele. Almoço de confraternização, gente. Vocês estão vendo aí um almoço de confraternização cheio de carinhas, né, que a gente conhece. Pode ir passando, pode ir passando. Aqui temos o culto realizado ali fora, né, Cir? Bem na frente de onde eram os... Aqui? Olha aí, isso. Todo mundo relembrando a carinha, né? Ah, gente, muito bom. É muito bom olhar a foto, gente, eu adoro. Pode passar? Pode passando. Aqui, olha, abrindo o templo, gente, até com fita, abrindo o templo lá em cima. Tem a irmã Leda, mas essa outra moça eu não conheço. É a americana que veio, ela era a mais velha do grupo que veio ajudar na construção. Ah, olha aí. Ela carregou tijolo, botou tudo. Gente, foi muito bacana. Pode ir passando, Marta. Abrindo a porta, gente, olha só. Cobertura completa, gente, cobertura completa. E aqui já o culto sendo realizado. Para quem chegou mais recentemente, vê lá em cima com o forro de isopor. Mas aqui, gente, era tudo telha e ventilador no teto. Aqui, inclusive, quando chegava agora a época de agosto, que vem aquele cupim, caraca, gente, aquilo dali ficava cheio de cupim na luz, voando em agosto. Era intenso, gente, mas muito bom. E aqui, então, a nossa foto da repaginada que fizemos durante a pandemia, agora a casinha, que foi até engraçado, né, gente? Talvez algumas pessoas já saibam disso, mas quando a gente fez a reforma, foi até a Maga que teve a ideia de inverter as cores, porque onde está branco hoje era o azul. E o resto da casinha era toda branca. Quando a gente inverteu as cores, passou a chamar muito mais atenção, né? A fachada. E aí acabou que, pelo Facebook, tem um grupo aí de um moço que ele vai andando, né? Pela ilha e ele tira fotos da ilha. E aí assim que... Roberto Martins? Martucci. Esse sobrenome aí que vocês pegaram, gente. O Roberto anda por aí tirando fotos. E ele viu a fachada pintada, ele bateu uma foto, publicou. Só que assim, a gente nem sabia. Acho que foi a Sueli, que achou pelo Facebook. Ele publicou, parabenizando a Igreja Batista que tinha renovado a fachada, porque querendo ou não, isso é um imóvel histórico. A gente perdeu muitos imóveis históricos aqui na ilha. Então, foi muito bacana que aí a gente achou. Aí teve gente perguntando nos comentários, mas onde é que é? Aí já teve Dona Inês respondendo, não, Rua Magno Martins 165. Chega aí, temos culto, temos isso. Foi muito bacana, gente. Foi uma troca muito legal. Tem mais uma. E aqui é a nossa última foto que a gente teve como igreja, na frente da casinha. Foi logo que a gente voltou. Tá todo mundo aqui de máscara ainda. Foi um dos primeiros. Temos que fazer uma agora sem máscara. Mas essa é a nossa última foto aqui na frente, gente. Então é isso.
Esse é um resumo desses 100 anos de história dessa casinha, da ilha, da freguesia. Como eu falei, a gente tentou resumir, porque tinha muita informação. Mas quem quiser se aprofundar, fala com a gente que a gente passa para vocês referências bibliográficas. Depois do culto, tá liberado visitar a nossa super galeria. Estamos igual um museu aqui. Tem inclusive cartão postal ali, ó. O pastor pediu para lembrar aqui, ó. Aquilo daí não é doação, tá, gente? Pega o cartão postal. É do pastor, relíquia do pastor. Dá uma olhadinha nas fotos e depois coloca na mesa de novo, por favor. Mas agora então, gente, depois dessa apresentação, eu vou passar agora a palavra para o pastor Rogério, que vai trazer a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada, gente. Tira essas coisas também. Tá bom. Muito bem, queridos. Eu fiquei aqui me perguntando, peraí, como é que deve ser a motivação dessa mensagem, dessa reflexão, breve reflexão que eu vou trazer hoje. E eu gostaria de falar com vocês algo sobre tradição e contemporaneidade. Porque hoje nós estamos, assim, curtindo, né, essa questão da tradição desse lugar, a história. Eu sei que muitos de vocês voaram no tempo. Minha sogra deve ter ido lá nos idos de Noé, não foi? Pois é, ela que nasceu na ilha, né? Você nasceu na ilha, né? Sim, minha mãe e minha avó. É mesmo, sua avó também nasceu na ilha. Que interessante, que coisa linda. Mas quero conversar um pouquinho com vocês sobre tradição e contemporaneidade. Primeira coisa, a gente lembrar do que significa cada uma dessas palavras. Contemporâneo significa alguma coisa que é do tempo presente. Nós estamos aqui agora vivendo um momento contemporâneo. Estamos aqui todos. Agora, tradição, às vezes a gente não se dá conta do que significa. Quando a gente pensa em tradição, a gente pensa simplesmente em coisas antigas. Mas não é isso que a palavra tradição quer dizer. Tradição significa o ato de transmitir ou entregar, ou melhor, de passar adiante. Tradição é uma palavra dinâmica, passar adiante. Então é tão interessante quando a gente pensa como é importante conhecer a história do nosso lugar, das nossas vidas, das vidas dos que estavam aqui antes de nós, os membros fundadores. Tem algum membro fundador aqui hoje? Não é, Ribeiro veio depois. Acho que não temos nem... Alzira, não disse que era do tempo de Noé? Não falei? Alzira, é verdade. É verdade. Que coisa linda. Nós estamos celebrando 100 anos de construção dessa casa, agradecendo a Deus por isso. E nós estamos aqui nesse lugar há 27 anos aproximadamente. 27 anos. A Igreja Batista da Freguesia. Nós conhecemos aqui um pouco da história do nosso lugar, da nossa ilha, do nosso bairro, da nossa rua e da nossa casa. Mas também é importante que nós lembremos da essencialidade da relação amiga, interdependente do hoje com o ontem. Essa relação, muitas vezes na sociedade, é tensa, não é? Quando nós vemos os nossos filhos e tantas vezes sentimos que há um hiato de comunicação, muitas vezes, dentre as gerações. Muitas vezes nós temos determinadas tendências do contemporâneo que não querem conversar com a tradição ou vice-versa. Às vezes a tradição não quer conversar com o contemporâneo. Isso acontece muito, por exemplo, na música, né? A música, às vezes, não quer conversar. Aí, aqui na nossa igreja, nós temos um hábito muito saudável de cantar os cânticos, mas de todo culto ter também um hino. O que significa uma conversa da tradição e do contemporâneo. Porque, na realidade, a tradição está passando adiante.
professor Israel Belo, que foi o reitor do Seminário Batista do Sul, quando eu estudei teologia, ele tinha uma frase muito boa, que é mais ou menos assim, pode ser que eu não lembre exatamente, mas é mais ou menos assim. Ele dizia que a tradição sem o contemporâneo não tem relevância, mas o contemporâneo sem a tradição não tem substância, né? Precisam conversar. O ontem precisa conversar com o hoje. O ontem precisa ter a generosidade de passar para o hoje. O hoje tem que ter a lucidez de aprender com o ontem. E as coisas caminham de forma muito melhor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí em 2 Reis, ou seus celulares, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Ok? Abriram? Essa história que nós vamos pensar brevemente é a história de 2 profetas. Um profeta da tradição de Israel, Elias. E ele tem um momento na sua vida em que Elias passa adiante o cajado da profecia para um profeta contemporâneo naquele momento, que era Eliseu. E ali a profecia tradicional de Elias vai se comunicar com a profecia contemporânea para aquele momento de Eliseu. Quero lembrar que os 2 são profetas de Israel, são 2 gerações ali. Elias tem como significado do seu nome, o Senhor é o meu Deus. E Eliseu tem como significado, Deus é a salvação. Eles estão ali em Israel no século 9 a.C. Elias faz profecias muito importantes no contexto bíblico. Ele profetiza uma grande seca sobre o reino de Israel no reinado de Acabe, que era um rei terrível. Isso imprime profundas modificações no reinado de Acabe. Elias tem uma luta épica com os profetas de Baal. Lembra quantos profetas eram? Quem lembra? 400 profetas em média ali de Baal. Ele tem uma luta e vence pelo poder de Deus sobre ele. Elias, num momento difícil da sua vida, faz uma chamada fuga de Horebe. Ele vai se isolar, deprimido, vive as suas questões. Ele depois profetiza a morte do rei Acasias, que viria depois de Acabe. Tem toda uma vida nesse sentido, uma vida intensa de dedicação a Deus, até que chegou o tempo de passar a tradição profética para o profeta mais jovem, que era Eliseu. Eliseu é do mesmo século, e Eliseu vai receber essa tradição na sua profecia contemporânea. Eu gostaria de ler esse texto, fazer alguns comentários sobre esse texto, aplicando-os para a nossa vida e lembrando da importância do contemporâneo conversar com a tradição e da tradição conversar com o contemporâneo. Eu vou ler, e queria que você acompanhasse, 2 Reis 2, de 1 a 14. É o momento da transferência da tradição para o contemporâneo. Diz o texto: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse então Elias a Eliseu: olha, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram os 2 a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: você sabe que o Senhor hoje vai tomar Eliseu, elevando sobre a sua cabeça? Respondeu ele: eu também sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó agora. Porém ele disse: não,
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, relevando sobre a sua cabeça. Respondeu ele: eu também sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E os profetas pararam junto ao rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse então Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Quero lembrar alguns pontos que a gente aprende aqui. Por exemplo, pense nas lições preciosas do convívio entre Elias e Eliseu. Aqueles homens andaram juntos. Eliseu pôde ver Elias realizando tantas obras maravilhosas, fazendo profecias. E é interessante que há um terceiro grupo aqui. Vocês viram os profetas, o grupo de profetas? Elias tinha uma escola de profetas. Não se sabe muito bem o que se ensinava nessa escola, mas certamente ensinava as coisas de Deus, e essa escola era dirigida por Elias. Havia muitos jovens ali que estavam aprendendo com ele. Então nós temos três personagens: Elias, que é a tradição, Eliseu, que é o contemporâneo, e temos aqueles profetas que seriam o super contemporâneo. Todo mundo junto ali. E as suas visões, né? Eram centros de treinamento, aquelas escolas de profetas. Pelo menos 3 lugares nós sabemos que havia essas escolas: em Gilgal, em Betel e em Jericó. E ali nós vemos a importância das gerações se comunicarem e de aprenderem uns com os outros. Mas nós vemos também visões contrárias com relação a isso. Em determinado momento, aqueles alunos da escola de profetas, a gente percebe que Deus havia falado a todos eles que Elias seria retirado num redemoinho. Deus tinha falado a eles, eles sabiam. Num determinado momento diziam assim: Eliseu, não vai com Elias não. Você não sabe que ele vai ser elevado aos céus? Vai perder seu tempo falando com a tradição, Eliseu. Mas às vezes acontece também de quem está dentro da tradição, como fez Elias, dizer: Eliseu, não vai não, Eliseu, fica aqui, eu tenho que visitar a outra escola de profetas, eu na realidade estou me despedindo de cada uma dessas escolas, fica aqui.
E a gente vê Eliseu reagindo: de jeito nenhum. Se existe um Deus, se esse Deus está na sua e na minha vida, eu vou ficar com você. Eu vou unir a minha juventude com a sua experiência. Eu vou com você. É interessante que Elias vai indo de escola em escola para se despedir, provavelmente. E ali se despedia dos profetas que aprendiam com ele, e ele então vê a lucidez de Eliseu, valorizando a interação entre tradição e contemporaneidade. Ele dizia: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. A gente tem que trazer isso para a realidade dos nossos dias. A importância dos mais experientes, dos mais idosos, amarem os mais novos, compreenderem os mais novos, entenderem a diversidade, amarem estes mais novos e principalmente transmitirem o seu conhecimento. A Bíblia nos fala muito disso. A Bíblia fala das mulheres mais experientes transmitindo o conhecimento do que é a vida, do que é o casamento, de quem é Deus, às mais jovens. Lembra desse texto? Não é? E também ser como Eliseu e valorizar o convívio com os mais velhos, com os mais experientes. O Brasil tem um péssimo hábito político, que é o hábito político de parar as obras dos governos anteriores. Nós temos milhares de obras pelo território brasileiro, largadas pela metade, que os governos não dão continuidade porque elas eram do governo passado. E há um enorme desperdício. A grande curtição é inaugurar a sua própria obra. Inaugurar a sua própria obra. Essa interação de dar continuidade ao que já estava iniciado na geração anterior é um motivo de grande adiantamento com relação à finalização, à complementação, ao progresso das obras. Isso acontece nas gerações, no passado das gerações. Quando uma geração se abastece do conhecimento da geração anterior e parte dali, a velocidade é muito maior, o resultado é muito mais efetivo. Mas o texto vai caminhando e percebe-se que no final do versículo 6 vence a vontade de Deus com relação à interação entre Elias e Eliseu. O texto diz no final do versículo 6: e assim ambos foram juntos. Quando a tradição e o contemporâneo vão juntos diante de Deus, vivendo segundo seus propósitos, suas energias se unem, o poder de Deus se potencializa e acontecem maravilhas. Agora quero chamar a atenção de vocês aqui para o versículo 9, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Chegou o tempo da transição. E nós também precisamos ter a consciência de que sempre chega o tempo da transição entre as gerações. Sempre chega. Ele não deve ser tardio e não deve ser adiantado. Ele deve ser no tempo de Deus. E deve ser aquele que traz uma profunda sinergia entre tradição e contemporâneo. A tradição deve ser generosa em passar adiante. Elias se volta para Eliseu e diz assim: pede-me o que queres. E a modernidade deve ser sábia em valorizar os melhores aspectos da tradição. Eliseu então faz um pedido muito interessante. Ele diz assim: peço-te por herança a porção dobrada do teu
espírito. Isso lembra muito, na cultura hebraica, a questão da primogenitura. Quando lembram Isaac com relação a Jacó, toda aquela questão que acontece ali na busca da bênção da primogenitura, porque quando você recebe a bênção da primogenitura, você recebe porção dobrada. E é interessante que dentro do imaginário hebreu antigo, a bênção dada por um pai moribundo ou já bem velhinho tinha um valor ainda muito maior. As pessoas disputavam aquela bênção porque o sentimento era que no fim da vida a bênção era certa, que Deus respeitava muito aquela questão, aquele momento. Interessante que Eliseu pediu o conhecimento espiritual de Elias. Eliseu podia ter pedido questões materiais. Elias era famoso, ele podia ter pedido a fama. Ele podia ter pedido a notoriedade. Elias era respeitado pelo rei, né? Mas ele não pediu nada disso. Ele pediu: eu queria a porção dobrada do teu espírito. Ele pediu: eu quero conhecer mais e mais, de forma dobrada, a tua relação com Deus. É isso que eu quero para mim. Ele pede uma bênção espiritual sábia. E Eliseu, interessante que a história mostra que, embora Elias tenha feito muitos milagres, profecias importantíssimas, Eliseu fez mais ou menos o dobro mesmo. E a gente percebe que Deus concedeu aquilo, né? Quando a modernidade absorve toda a experiência, sabedoria e espiritualidade da tradição, as realizações serão duplamente maiores. Quero, caminhando para o fim agora, ver com vocês o que acontece aqui no versículo 11, que diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias, então, naquele momento, ele expõe a condição divina para que se realizasse aquilo que estava profetizado, né? E é interessante observar que os carros, os cavalos e o fogo têm um significado muito forte, muito especial dentro da cultura judaica. Primeiro, os carros, que eram carros metálicos naquela época, chamados carros de ferro, eram a arma mais poderosa dos exércitos. Carros eram carroças metálicas, né? Carroças metálicas. Então, quando ele diz assim, olha, lembra que quando muitas coisas são descritas, dessas coisas fantásticas na Bíblia, aqueles que estão descrevendo dentro da melhor compreensão que eles têm, dentro do vocabulário que tem, né? Então eles estão descrevendo o máximo ali, mas essa descrição, acima de tudo, está falando do grande poder que estava disponível naquele momento. E quando também diz, olha, tudo isso são carros de fogo, cavalos de fogo, o fogo tem um significado do maior poder que eles conseguiam compreender também naquele momento. O que nós estamos vendo aqui é a manifestação do completo, do grande, do maravilhoso poder de Deus que se manifesta naquele momento. O momento da transição da tradição para o contemporâneo. É Deus aprovando aquele momento. E o versículo 12, caminhando para o fim, diz que vendo Elias, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Aquele momento de profunda sinergia entre a tradição, o contemporâneo e o próprio Deus. Tem uma manifestação ali extremamente poderosa. Havia ali naquele momento comunhão, havia troca, havia um mútuo
e havia a valorização máxima daquela troca, daquele aprendizado mútuo. Eliseu era profeta de Deus, Eliseu sabia do poder do Altíssimo, Eliseu confiava em Deus, Eliseu confiava nas decisões de Deus, e ele estava vendo Elias sendo levado, e ele sabia que Deus estava naquele negócio, mas ainda assim havia uma profunda dor, a dor de saber que ele não o veria mais, né? Por mais tranquilo que seja o nosso conhecimento de Deus, por mais profundo, a dor da separação é muito difícil. É muito difícil, não é? É muito difícil. E ali Eliseu estava sentindo essa dor, mas certamente que a sua mente estava tranquila, o seu espírito estava tranquilo com relação assim: eu entreguei tudo isso nas mãos de Deus, eu aprendi de Elias, o profeta que me orientou, da tradição que chegou até mim, tudo que eu pude. Vocês já sentiram aquele sentimento que a gente tem quando a gente cuida bem dos nossos pais, cuida bem daqueles que ficaram, e quando essa pessoa se vai, dá uma dor muito grande, mas a gente tem aquela tranquilidade de pensar assim: eu fiz o melhor que eu podia, que eu alcançava. Não é? Lembrei de Elisa, não pude deixar de lembrar. Lembrei de tantos, né? Lembrei de tantos, da minha mãe, vocês lembram de tantos. Eu fiz o meu melhor. Eu amei o máximo que pude. Eu aprendi o máximo que foi possível. E ali ele estava vivendo isso. Chegou o final então desse texto que diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, para o outro. Eliseu então teve a consciência de que Deus lhe concedera o poder pedido, né? Ele pediu aquele poder espiritual de Elias. Quando as águas se dividiram, ele viu: o Senhor me concedeu, o Senhor me trouxe à mente, ao coração, a própria ministração da vida profética, o poder dele. Ele me deu. E aí nós vemos essa frase que para mim é muito emblemática: onde está o Deus de Elias? Ele pergunta. E a gente pode ver muito bem que ele sabia que Deus não muda, né? Mateus 24:35 nos diz isso, que tudo passa, só Deus não passa. Deus não muda. E eu acho que hoje a grande pergunta que fica para nós não é onde está o Deus de Elias, porque nós sabemos onde está o Deus de Elias. Ele é o mesmo, ele não muda. Hoje a grande pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Eliseus de Deus? Essa é a pergunta. Onde estão os Eliseus de Deus? Que trazem para suas maiores aspirações, tem como suas maiores aspirações a porção dobrada do Espírito. E nós temos que nos perguntar isso todos os dias: onde estão os Eliseus de Deus? E eu vou responder para vocês: estão aqui. Nós somos os Eliseus de Deus. Deus não tem um segundo plano. O plano de Deus é que igreja como nós sejamos aqueles que desempenham a missão profética do nosso tempo. Não é como a profecia do Velho Testamento, que a gente parece que pensa até numa adivinhação do futuro, mas é a profecia de quem testemunha do Evangelho da Salvação. Onde estão os Eliseus de Deus? São vocês, sou eu. E essa capa que abre o Rio Jordão, ela está na nossa mão. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos seguir em frente. A Bíblia mostra que Eliseu não ficou ali se lamuriando ou ficou melancólico. Ele simplesmente seguiu, ele foi em frente.
e teve um grande aprendizado. Tradição ensinou ao contemporâneo que um dia será tradição para ensinar ao próximo contemporâneo. Vamos em frente, Eliseus de Deus. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse dia tão bom, tão legal, com tantos conhecimentos de tantas coisas, né? Tão interessantes, lembrando de outras coisas também tão interessantes. E eu queria dar a oportunidade, eu vou orar agora, mas se você quer dizer com um gesto a Deus, Deus, eu quero ser o Eliseu de Deus do nosso tempo. Eu quero a porção dobrada do Espírito, Pai, eu quero te servir melhor. Se esse é um propósito no seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente, ficasse em pé aqui, e a gente vai orar junto, mostrando a Deus essa nossa disposição. Onde estão os Eliseus de Deus? Pai, está aqui, eu quero ser Eliseu de Deus. Se isso tocar o seu coração, se isso for um propósito no seu coração, como fez Eliseu naquele momento, você pode vir aqui e nós vamos orar juntos. Onde estão os Eliseus de Deus? Eu estou aqui também. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra, essa palavra que começou a ser escrita, mas não a ser vivida há mais de 3.500 anos, Pai. Começou a ser registrada e a gente pode consultar a cada dia livremente toda essa tradição dos antigos, das suas experiências com Deus. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos alimentado do conhecimento, não só do passado, mas do presente e até do futuro nesta tua palavra. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua frente, tal qual Eliseu estava naquele momento valorizando a herança espiritual. Nós queremos suplicar, Pai, dá-nos porção dobrada, Pai. Que nós queremos te servir de forma dobrada. Nós queremos, Senhor, viver o Evangelho. Nós queremos viver a missão da igreja, Pai. Ensina-nos a ler a tua palavra e compreendê-la. Ensina-nos a orar e ter maior comunhão contigo, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver uma fé viva, Senhor, eu te suplico. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que nós temos vivido e experimentado. Obrigado por essa igreja nesse lugar que certamente não é plano nosso, mas é o teu plano que se realiza a cada dia nesse lugar. Senhor, apresenta-nos um futuro como foi apresentado a Eliseu. Senhor, que nós possamos abrir os mares e os rios das dificuldades e seguir adiante, vencendo, Senhor. Muito obrigado por esta casa que nos acolhe há 25 anos. Muito obrigado, Senhor, pela casa nova que nós estamos construindo. Ajuda-nos a recomeçar aquela construção e seguir em frente e vencer e tornar aquela casa pequena como essa tantas vezes se torna pequena hoje. Senhor Deus, nós nos entregamos completamente nas tuas mãos. Onde está o Deus de Elias? E nós sabemos que está aqui, porque o Senhor não muda. Tudo isso, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, dedicando as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E o teu povo unido diz amém. Amém, amém, queridos. Deus abençoe. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Antes da gente partir para o louvor, só queria agradecer novamente a todo mundo que contribuiu para esse culto. Foram vários dias de pesquisa, né, debruçados aqui essa noite, também muita pesquisa. Então, fico feliz que, Deus inclusive não deixou cair uma única gota de água enquanto a gente esteve aqui, um dia fresquinho, sem sol batendo na nossa cabeça. Deus cuidou de tudo, né? Então, eu lembro que agora a gente vai encerrar com um louvor, mas ao fim estão todos convidados a conferir essa galeria de fotos, lembranças da história que a gente
contou um pouquinho aqui. Tá bom? Até a noite. Oi. Ah, é verdade, gente. E por favor, pedimos encarecidamente, cada um pega uma cadeira e a gente leva lá pra cima de novo pra gente poder deixar o templo preparado pro culto da noite. Oi? Hoje à noite temos Cantina das Mães de Oração. Então estejam aqui, que vai ser uma cantina deliciosa, com certeza. Tudo natural? Olha, a gente tá ficando. A gente tá arrasando, né? A gente já teve cantina italiana, já rolou estrogonofe, agora a gente tá fitness. Tá incrível essa cantina, gente. Se vocês não estão comendo na cantina à noite, vocês estão perdendo. Então a gente se vê à noite, gente. Quando nós terminarmos essa música, eu gostaria de convidar todos que trabalharam na preparação desse culto para vir aqui. Nós vamos fazer a oração final, entregando a Deus e agradecendo pela vida de todos, tá bom? Ao terminar a canção, por favor, todos que de alguma forma trabalharam, venham aqui. Por favor, venham aqui todos que ajudaram.
de alguma forma, seja pesquisando, seja montando a exposição, venham aqui para a gente estar orando juntos. E eu vou convidar entre nós a moradora mais antiga aqui da freguesia, que é a dona Alzira, vir aqui para encerrar esse culto com essa oração e pedir a bênção de Deus sobre esses que prepararam o culto dessa manhã. Vem cá, sogra. Gente, inclusive quem ajudou a colar isso aqui na parede. Pode vir todo mundo, vambora. Todo mundo que cortou fita durex, trouxe cadeira, todo mundo pode vir aqui, gente. Vamos lá. Eu vou levar o microfone. Leva o microfone. Deixa eu para você não precisar subir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, todos com o mesmo propósito de te louvar, te engrandecer. E foi tão lindo, Senhor, essa manhã de hoje, onde nós podemos aprender muita coisa sobre a nossa ilha. Senhor, abençoe a cada irmão aqui presente e abençoe o nosso pastor, abençoe a todos, Senhor, e nos prepare para o culto da noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Diga, Deus abençoe você grandemente. Nós nos vemos à noite.